falar em extrema-direita e em direita, o candidato da Argentina, né, o candidato que tem muita chance, o Javier Milei, tem falas assim cada vez mais absurdas, né? E a gente tem uma chance em outubro de ter, acho que se não me engano é 22 de outubro as eleições na Argentina, de ter essa figura como o próximo presidente da Argentina. Se você achava que não podia piorar, as coisas podem piorar, e bastante. Tem duas falas dele aqui que eu queria destacar, que surgiram nas últimas horas, né? Falando sobre transação com comunistas e também os ministérios que ele vai destruir na Argentina. Está aqui Javier Milei. ¿Y con China? Yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China sería una tragedia macroeconómica, Javier. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Ô, Calejão, qual que é esse fenômeno dessa pessoa existir? Primeiro que todo cara com cabelo escroto é da extrema-direita, né? Pega o Trump, Margaret Thatcher, Bolsonaro, o cara do Brexit ali também, né? Mas, ok, isso aqui é uma brincadeira. Mas qual que é a fixação ali dele estar assim liderando a possibilidade grande de se tornar presidente da Argentina? Ele vai acabar com o país, vai acabar com o Banco Central, vai dolarizar, uma coisa que a gente já viu. Então, o Equador dolarizou também a sua moeda. E olha o que aconteceu, olha que estado está o Equador. A Argentina, que já vem numa crise que vem desde sempre, desde que a Argentina existe, né? Vai piorar mais ainda, vai piorar bastante com esse sujeito que é um completamente louco, como é o apelido dele, né? Cara, tem várias questões aí, a própria trajetória do Milei. Agora sim, como eu vejo pelo menos, é claro que existe uma diferença entre ele e o Bolsonaro, mas a conjunção de fatores que permitiu que o Bolsonaro ascendesse guarda muitas relações com o que está acontecendo na Argentina e, portanto, o Milei desponta aí nas primárias. O Macri, cara, pegou, acho que algo em torno de 45 bilhões de dólares em empréstimo do FMI. Houve fuga de capital, uma série de coisas que agudizaram ainda mais a questão argentina, sobretudo na seara macroeconômica, que é um país que tem um caráter bimonetário. Eles têm um caráter bimonetário. O que ele está propondo é que seja só dolarizado agora, que nem exista mais o peso e seja só dolarizado. A meu ver, tem um fator aí que é preponderante que a gente precisa olhar para o começo da década passada, e eu fiz essa análise com o Helder aqui ontem no canal, cara, que é o seguinte: surgem smartphones, tá? Há 40 anos, 30 e tantos anos, surge a internet, pelo menos para o grande público. Há 10, 12 anos, os smartphones se popularizam. E isso dá um protagonismo maior para as pessoas, Bezi. A gente passa simplesmente, a gente deixa de consumir mídia. A gente tem, por exemplo, aqui na Galãs agora, quase 10 mil pessoas assistindo. Tá? Milhares de pessoas assistindo. A pessoa não está só assistindo, ela está interagindo no chat, ela está dizendo se ela acha o que eu estou dizendo faz sentido, se eu estou falando merda. Isso dá um protagonismo maior para a sociedade de forma mais ampla. E com base nesse protagonismo, as pessoas começam a implicitamente questionar a sua não formulação mais efetiva na vida pública. Entende? Elas começam a questionar o próprio modelo de democracia liberal representativa. Isso gera Primavera Árabe, isso gera junho de 2013 no Brasil, isso gera o fenômeno do Brexit em alguma medida. É óbvio que todos esses fenômenos têm as suas peculiaridades e a coisa é muito mais complexa, mas esse é um elemento em comum em todos esses eventos. O descrédito com a política, o descrédito com o modelo representativo e parlamentar, como ele se apresenta, sobretudo no Ocidente hoje. Na Argentina, isso está batendo com muita ênfase agora, muito por conta do governo do Fernandes, que também foi incapaz de endereçar essas necessidades com um pouco mais de energia e eficácia. Então, o Milei surge com essa pompa de rockstar,
falando esse tipo de groselha, porque o que ele acabou de falar é a maior groselha do mundo, cara. Ele não tem a menor condição de rejeitar a ajuda chinesa, o comércio externo com a China. Não tem a menor condição. Tá? Nem que você fosse um país do tamanho do Brasil, por exemplo, o Bolsonaro tentou seguir essa linha estapafúrdia de raciocínio de que eu não hablo com comunistas e não vou trocar os meus valores morais por fazer negócio com e o Bolsonaro não conseguiu. Tá? Você não tem como... você pode fazer isso minimamente na retórica. Na hora que isso chega na política prática, você vai apanhar de todo lado, irmão. Você vai apanhar do empresariado, você vai apanhar da classe política, você vai apanhar da população. Não tem como fazer isso. Mas boa parte dos eleitores do Milei são jovens descrentes que compram uma proposta fácil através dessa redução da política que você acabou de salientar que a extrema-direita faz e faz muito bem, no mote dele de libertar carajo, que é isso que ele fica gritando aos quatro ventos. Então o cara não sabe nada de porra nenhuma. Ele é um economista, acho que por formação, mas é um alucinado, Bezi. É um alucinado que responde isso, libertar carajo, para tudo que você fala pro cara. O cara é libertar carajo. Olha, se esse cara vencer, se a Bullrich e os peronistas, de alguma forma, não forem capazes de se unir para impedir esse cara, vai ser a maior tragédia da história argentina. Isso vai ficar gravado aqui. Você vai ver daqui a 6 meses, 1 ano, cara, sei lá, um êxodo em massa da Argentina para os países vizinhos. Porque, assim, o cara vai arrebentar a Argentina de uma maneira sem precedente, Bezi. E a gente vai ficar vendo aqui, né, do lado, e vai acompanhar. Teve mais uma fala dele aqui também, onde ele fala o que vai sair aqui de ministérios num suposto governo dele, aqui como presidente. Ministério de Turismo e Deporte, afuera. Ministério de Cultura, afuera. Ministério de Ambiente e Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Ministerio de Turismo y Deporte. Entendeu? É assustador, né? Assustador. É esse tipo de show performático. É um cara que não sabe nada de porra nenhuma. O cara não tem condição de sentar e conversar de uma maneira minimamente racional, dizendo, olha, a minha proposta é essa. Ele é um anarcocapitalista, dos mais vulgares, dos mais banais que tem, e faz esse tipo de showzinho midiático que vocês acabaram de ver aí, terminando com libertar carajo. É isso. Esse é o Javier Milei, cara. É uma vez, de muitas maneiras, claro, dadas as devidas peculiaridades, é um Jair Bolsonaro. Só que é um cara que, ao invés de fazer arminha, entendeu? Faz é libertar carajo. Mas é mais do mesmo aí, cara. É mais do mesmo do que a extrema-direita tem para produzir. Uma figura inepta, cretina, execrável, anarcocapitalista no talo, que fala a respeito de legalizar a venda de órgãos humanos e crianças. De criança. Tipo venda assim, ó, de crianças. Eu tive 3 aqui, eu quero um só, eu vou vender os outros 2. Segundo o Milei, isso deve ser considerado como uma proposta legítima. Tá? Negociar crianças. É isso. É isso que é o Javier Milei. Agora, a ver o que vai acontecer, porque se a Argentina der esse passo derradeiro rumo a esse abismo aí que vocês acabaram de ver, cara, não sei. Aí, e isso tem implicações geopolíticas para todo o continente, porque seria o fim do Mercosul. Muito provavelmente as relações com o Brasil seriam seriamente também comprometidas. É óbvio ele que tem os dois maiores mercados, né?
China e Brasil. Ele vai quebrar, ele não vai querer relação com a China e não vai querer relação com o Brasil do Lula também. Mas ele vai querer relação com quem? Com os Estados Unidos do Biden também? Acho que não. Ele vai também não. Então ele vai quebrar. A Argentina já quebrada, né, com uma crise que vem aí há séculos, a coisa vai assim degringolar de vez. É o começo do fim mesmo, né? Eu acho que em 4 anos desse sujeito, a gente vai ter uma ideia pior, porque o Brasil sempre teve reservas, mesmo com o Bolsonaro aqui, o Brasil ainda se sustentava com as reservas todas que tinha. A Argentina não tem. Né? A Argentina vai dar um papel em branco aí para esse cara fazer o que quiser, né? E um país já acabado para terminar de vez, né? Então, agora, essas reservas foram as que foram utilizadas, por exemplo, pelo senhor Paulo Guedes para, em alguma medida, segurar a proposta que eles tinham. Se eu não me engano, acho que o Bolsonaro gastou 40, 50 bi de reservas internacionais. Agora é que está voltando, eu acho que precisaria ver, não verifiquei recentemente, mas acho que está voltando para casa de 360, 370, 380 bi. A Argentina não tem nada disso. Eu me atrevo, Bezi, é complicado estabelecer prognóstico nesse sentido, mas eu me atrevo a dizer que caminha por um colapso social absoluto, incluindo possibilidade de guerra civil e esse tipo de coisa. Eu sei que parece dramático, mas se o Milei se elege com esse tipo de proposta que ele acabou de salientar aí, de não negociar com a China, de não negociar com o Brasil, de permitir a venda de crianças, venda de órgãos humanos, cara, enfim, ver como é que isso vai acontecer aí, mas não parece muito promissor para a Argentina não, cara.